pienso que vivimos tiempos difíciles. Yo voy a hablar un portuñol, ¿sí? Yo no hablo muy bien, yo entiendo buenísimo, pero para hablar no soy muy bueno. Entonces, vivimos tiempos difíciles y pienso que cada vez más nuestra esperanza es puesta a la prueba. Creo que todos están acompañando los noticiarios internacionales. Acá en Brasil, dos defensores de los derechos humanos, de la naturaleza, Don Felipe y Bruno, fueron asesinados en la región de la Amazonía. Es muy difícil. Yo, yo tengo también un trabajo con las cuestiones ambientales, con una red de juventudes de fenoclima. Es muy difícil todo que estamos viviendo, pero no podremos desanimar. Entonces creo que esta canción nos anima, nos coloca en movimiento, trasciendo nuestros corazones. Cuando todo está difícil, ponemos nuestro corazón y así Sí, las cosas pueden mejorar. es verdad. Entonces, yo voy a cantar un poquito aquí y después, quien quiera, continúe. ¿Quién dejó que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Podremos repetir estos versos. ¿Quién dejó que Que todo 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 está está perdido. perdido. Yo Yo vengo vengo a Vengo a ofrecer traer mi mi corazón. ¿Quién dejó que todo está perdido? Yo vengo a vengo a ofrecer traer mi mi corazón. corazón. Muchas gracias, Paulo. Yo vengo a ofrecer mi corazón. La verdad que este encuentro en Ñahui, un encuentro muy especial también, querido por tenerlo a Marcelo Barros junto con nosotros. La dinámica que vamos a utilizar hoy es la dinámica de un diálogo, charlar y hacer preguntas a Marcelo para que vayamos a ir construyendo juntos esta charla. Presento a Marcelo, primeramente agradecer la presencia de Marcelo, la presencia de cada uno de ustedes. Así que bueno, Marcelo Barro es monje teólogo de de la liberación, asesor de movimientos sociales y de las comunidades eclesiales de base. Tiene varios escritos, también participa en varias asociaciones teológicas y hoy tenemos el agrado de participar junto con él en la charla que nos va a compartir sobre teología de la liberación y los procesos decoloniales hoy. Marcelo, muchas gracias y bueno, vamos escuchándote y participando con preguntas. Gracias, Cláudio. Buenas noches a todos e todas. Eu vengo oferecer meu coração. Para mim, isso agora significa vamos a dialogar. Se hablamos de la decolonialidade, não podemos falar deste tema en el contenido, pero en la metodología ser lo contrario. En el método, hacer una charla donde uno habla y los otros escuchan. Sería contradictorio. É fundamental que contenido e dinâmica se ajustem. Então,
comi espanhol, portunhol também. Quero me disponer a uma charla, a um encontro de diálogo. Talvez solamente para provocar, para iniciar, ¿no?, el encuentro. Cuando la teología de la liberación empezó, porque de hecho, lo que es la teología de la liberación, o las teologías de la liberación en el plural, pienso que toda teología verdadeiramente cristiana es de la liberación, porque es sobre el acto salvífico de Dios. Y la salvación bíblica no es un concepto greco-romano, espiritualista, que dice respeito solamente ao coração, que as pessoas dizem pode ser escravo, pode viver uma vida absolutamente inhumana, pero tener Deus em seu coração está salvo. De hecho, acá em América Latina, em todos nossos países, isso foi o cristianismo colonial. Em Brasil, os curas, no século XVII, XVIII, XIX, diziam muito claramente: el negro esclavizado imita, reproduce, actualiza la cruz de Jesús. Es el Cristo crucificado para la salvación del pueblo, para la redención del mundo. Y cuando muere, va al cielo. Entonces, bendita esclavitud. Infelizmente, esse tipo de discurso agora, com o pensamento ou os pensamentos decoloniais, os clássicos pensadores de isso, por exemplo, Aníbal Quijano, este sociólogo peruano, disse: não é suficientemente expresso. É mais peligroso porque não é claro, é oculto. A teologia da Igreja Católica não diz mais isso que eu disse agora. Aquilo que eu falei não é mais dito por nenhum padre, nenhum cura, nenhum bispo. Pero qual é o grave problema? Eu entrei em um monastério beneditino, sou monge beneditino. Eu entrei em um monastério beneditino com 18 anos para ser monge. Acá, onde eu vivo, em Recife, o monastério é em Olinda, são cidades vizinhas. Eu era muito mais agitado que sou hoje. E nos primeiros dias que estava no monastério, eu queria conhecer todo. É uma construção do século XVI. As paredes, os muros de pedra, podem passar um auto sobre eles. São largos, são anchos.
E a mim me gostava, venia de uma família pobre, uma casa pequena, e para mim é um deslumbramento ver aquele mundo. E havia uma porta cerrada, que nunca se abria, jamais se abria. E eu perguntava que tem detrás desta porta, por que não se abre? Pero ninguém abria. E um dos monges viejos me explicou. Não se abre porque tudo está muito em ruína, está muito deteriorado. Então, vai haver uma reforma, pero mientras não se reforme, isso está cerrado. Pero eu, jovem, 18 anos, esperei que tudo quedara claro, que ninguém veia, e fui lá e forcei um pouco a porta, logrei abrir, entrei, havia grados, e eu barrei os grados, tudo um pouco um odor de mofo, não muito agradável, e tudo muito viejo, muito feio, pero eu fui barrando. E me deparei com uma sala imensa, um piso, um suelo de pedra vieja, e argolas, correntes, catenas em las paredes de ferro, de hierro. E neste momento, em la puerta arriba, se abre e um monge empieza a venir. Vê que estou em barro e disse: sube. E eu perguntei: pero o que é isso acá? E ele explicou: era a antiga senzala de los monjes. Que é a senzala? Ustedes de língua espanhola podem não saber. Era o dormitório de los esclavos encatenados. De los esclavos que depois de todo o dia de trabalho vêm, se põe uma catena acá ou em los braços, preso a uma argola, a uma coisa de hierro na parede, e assim dormem no piso. Então, isso é questão de contar. Os que aún se mantinham naquele momento, porque depois de, não sei, isso foi em 62, então, há 70 anos, por allá, que não era usado. Não? Então, alguns já se haviam roto, pero havia uns, não sei, imagino 20, 25 catenas assim, naquela sala imensa. Pero sabem o que pensei? A primeira coisa que me veio na cabeça sobre esta sala é o puesto onde os monjes cantam os salmos en el capítulo interno. Então, quer dizer que a alabança de Deus tinha um alicerce, um fundamento, a esclavitud. Que a liturgia de los monjes era hecha sim sobre os escravos, sobre o trabalho deles, porque os monges podiam cantar, orar, porque tinha gente que ganhava a vida por eles, para que eles pudessem comer. Pero não era só isso. Era sobre os sofrimentos, as humilhações, a inumanidade, lo que em Brasil se diz a desumanização de la gente. E a pergunta normal que me hizo é:
que espiritualidade é esta? Que fé é esta? Que teologia é esta? Pero isso que eu descobri em monastério beneditino, todos ustedes tuvieron em suas igrejas locais. Era uma raridade, era uma exceção em América Latina. Los curas ou las hermanas de convento que não tinham seus escravos, suas escravas, suas servas. E sabe qual a coisa que mais durante todo o curso de teologia me vino? É que, de hecho, isso não foi baseado em um abuso, em um erro por caso, que o Papa Juan Pablo II não tinha razão quando pediu perdão por los pecados de alguns hijos de la Iglesia. Ele mentiu. Ele não disse que estes hijos de la Iglesia eram papas, eram obispos, eram representantes oficiais da Igreja Católica. Portanto, não era um pecado de hijos de la Iglesia, era de la Iglesia em si. Foi toda a Iglesia que pecou. La excepción era la excepción. Era Bartolomeu de las Casas, era Antônio Valdivieso, era um ou outro bispo, missioneiro, padre, cura ou hermana, que foram deportados de volta, de regresso a Portugal ou Espanha, justamente porque pensavam desta forma, porque hablavam desta forma. Lo normal era justificar a colonização, a esclavitud, a servidumbre em nome de Deus. E aí, a teologia que eu acabei de falar, que disse que é sobre a salvação, foi a teologia que possibilitou isso. Foi a teologia que engendrou esta calamidade, esta iniquidade, se pode dizer. Não foi o erro da teologia, foi a teologia. E eu era niño e eu me perguntava, Deus meu, por que São José é um santo de mais grande categoria que, por exemplo, não sei, Santo Antônio, ou São Onofre, ou como disse Paulo, São Marçal. É menos importante. E no cielo, a igreja, isso como a sociedade colonialista. Tem classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Os santos também. Eu aprendi a liturgia, que tinha festa de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe, dependendo da importância de los santos. Então, se puseram classe en el cielo, não somente na terra. A terra é uma sociedade de classe, pero para a igreja, o cielo também é uma sociedade de classe. Então, gente, esse é o reto de uma teologia de la liberação decolonial. Passo a palavra a vocês. Vou cerrar a porta acá. Estimada comunidad, algunos que quieran hacer algún comentario, hacer una pregunta también, podemos levantar la mano y vamos dando participación. ¿Sí? Bueno, damos la palabra a Paulo Marcelo, ¿sí? Cuando Marcelo habla para nosotros,
nos dices cosas que aparentemente están en lo pasado. Yo pienso que ellas están en el pasado, pero sus consecuencias están acá hoy. Cuando miramos para nuestro país, el Brasil, y vemos la sociedad, los reflexos de una falsa abolición están hoy acá en Brasil. Las personas más pobres, excluidas de la sociedad, son exactamente las personas de color, como se dice, las personas negras. Cuando Quijano construye su teoría, creo que la sociología, la filosofía con Enrique Dussel y otros que nos ayudan a entender también la teología. Una de las cosas que Quijano nos trae es que el concepto de raza fue inventado acá en América, que antes no se tenía claramente esta noción y que fue usada entonces para justificar la dominación de unos sobre otros. Além disso, raza, lo género, entonces el hombre es mayor que la mujer, raza, género, y todo esto nosotros tenemos hoy los reflexos. Creo entonces que confrontar la realidad hoy es el papel de los que piensan la teología, entendiendo sus consecuencias y pensando cuál práctica tenemos que hacer que sea de facto de decolonización. Entonces se tiene que ser antirracista, se tiene que pensar lo papel de las mujeres en la sociedad. Entonces, no se puede pensar un Dios libertador si no pensamos estas cosas. Cláudio, tu coordenas um pouco este diálogo? Sí, Eu penso Marcelo. que seria bueno escuchar três e depois eu dou uma pequena palavra, pero não a cada um para poder ajudar mais ao diálogo, não? Que três Perfecto, Marcelo, hablem, sí. busquem ser, digamos, mais sintéticos e eu falarei também sinteticamente. Perfecto, Marcelo, Graças, dale. Paulo. Perfecto, sí, entonces lo hacemos así, vamos participando con aquellas cosas que nos vamos motivando sobre la charla, y tres personas, y de ahí te vamos dando la palabra a Marcelo. Ahora tenemos la mano levantada de Diego y después de Manuel, ¿sí? Diego, te damos la palabra. Bien, junto con lo que dice Pablo, y trayendo todo lo que Marcelo nos regaló a la reflexión, considero que cada vez más la teología tiene que servirse, tiene que formarse a la par de otras disciplinas. Y acá agradezco la alegría que esté Paula también, que fue la que escribió el epílogo de mi libro, que es mi segundo libro donde yo intento de nuevo vincular filosofía, educación y teología. Porque justamente yo creo que hay cuestiones epistemológicas que no logramos comprender de la teología sin una sociología, sin una filosofía, sin una educación que nos haga entender las diferencias que sigue causando una mala educación, pero que trae, como decía Pablo, seguimos cargando consecuencias de una mala educación del pasado. Entonces me parece pertinente todo lo que Marcelo y también Pablo nos trae. Manuel, te escuchamos. Gracias, Diego. Yo pienso también que en el fondo todo el tema de la pediatría dentro de la iglesia tiene algo de este mecanismo de sometimiento y de esclavitud
de las personas. Ese es el comentario que quería hacer. La teoría de la liberación surgió en la década de 60 como de hecho diversos afluentes, quer decir, nunca fue una teología única. Por ejemplo, Rubem Alves, brasileño, estava haciendo uma tese em los Estados Unidos, tese de sociologia. E isso quiso fazer uma teologia de la liberação. Que queria dizer com isso? Queria falar contra a ideia comum naquela época del desarrollo. Queria dizer que o desarrollo de uma coisa que não vai bem, que é mala, é que dá pior aún. Então, se tu desarrollas um erro, o erro se queda pior. Então, portanto, quando o Papa Pablo VI, em 67, na encíclica Popularum Progressio, decía: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, es el nuevo nombre de la paz. Rubem Alves dizia: não, o novo nome de la paz é liberação, não desarrollo. E isso foi uma coisa muito diversa de Gustavo Gutiérrez, que acá em América Latina ajudava o CELAM, a Confederação Episcopal Latino-Americana, a preparar a Conferência de Medellín, que seria 2 anos depois. Ele falava de la liberação, pero a partir de outro enfoque. Mientras que uno estava em la academia trabalhando os conceitos, ele trabalhava a vida do pueblo. Ele era um pastor. Ele trabalhava com os campesinos da periferia de Lima, em Peru. Então, não se contradeciam, não havia uma oposição, pero eram diversos. Diverso de Lúcio Gera, em Argentina, de Hugo Asman, que hacía um trabalho sobre Marx e em tentar poner o cristianismo em diálogo com o marxismo. Gustavo Gutiérrez nunca hizo isso. Então, eram diversas correntes, pero devemos dizer hoje que todas estas correntes tinham como base o pensamento ocidental, tinham como base a racionalidade moderna, tinham como base a cultura eurocêntrica. E não podiam não ter, não era um defeito, não estou fazendo uma acusação. Estou dizendo que a situação era esta, e foi um passo, foi um grado, pero era assim. Então, qual a consequência? Que a teologia de la liberação falou de los pobres como oprimidos, pobres en el punto de vista social, político. Pero a pobreza em América Latina e no mundo é muito mais ampla, muito mais abrangente. Então, não entrou conceito, por exemplo, de raça ou de etnia, ou de pueblos originários, ou menos ainda de gênero, e outras. Quando eu era jovem, teólogo,
alguém vinha com o problema da liberação sexual, por exemplo, a tendência nossa, eu digo nuestra porque quero me poner no mesmo pecado, era dizer esses burguês, essa é uma tendência alienada. Lo que es urgente no es esto. Lo urgente es la liberación sociopolítica del pueblo. Y con eso no teníamos conflitos con Roma o con la jerarquía de la iglesia luterana o anglicana o otra. ¿Por qué? Porque el moralismo era lo mismo, era igual. De derecha ou de esquerda. Então, vocês entendem o que estou dizendo agora? Que foi necessário compreender o que os pensadores do pensamento decolonial dizem, que havia uma colonialidade do poder, uma face oculta da modernidade. Tudo muito bonito, tudo muito simpático, mas por detrás uma multitud de esclavitudes que seguem, de situações não arregladas. O colonialismo não é solamente do passado. A primeira geração de teologia da liberação, todos han estudado em Europa. Todos aprenderam teologia em alemão, ou em flamengo, holandês, ou em italiano, em Roma, ou em francês. Todos. Nadie se ha formado em América Latina. Depois, sim. E temos uma gratidão imensa a esta primeira geração. E han sabido hacer el caminho. Pero estou dizendo que foi a situação, assim, foi assim. Então, neste aspecto, e aí vuelvo a Diego, é necessário ler, aprofundizar os autores de sociologia, de antropologia, do pensamento decolonial, em todos os seus aspectos. A literatura, uma mulher como Grada Quilomba, que é portuguesa, pero com raízes em Angola e africana, foi muito importante para revelar a nós outros que hacemos teologia estes elementos intrínsecos que estão dentro, não fora, de nosso pensamento e que generam inumanidades, desigualdade social, discriminações. Então, o processo decolonial, ele não é solamente descolonizador, como se fuera uma resposta solamente à la colonização. Ele é mais que isso. Também é mais que pós-colonial, porque o colonialismo não se acabou, não quedou no passado. É decolonial porque é uma tentativa de independência, de ser com autonomia, de partir de outra. Não é uma reação, é uma ação. Se fuera pós-colonial, seria uma reação. Se fuera descolonial, seria uma reação.
pero se llama decolonial porque es autónomo, no depende del primer modelo. Es crítico, pero es inventivo, es creativo. Vamos a seguir el diálogo. Perfecto, Marcelo. Sí, comunidad, los que quieran seguir participando, comentando también lo que vamos charlando, pueden ir levantando la mano, así vamos dando espacio y escuchándonos cada uno de nosotros. Mientras tanto, bueno, ahí levantó la mano Mariano, te escuchamos, Mariano. Sí, agradable escucharlo, o comprometedor escucharlo, gracias. Encargué el libro de Diego, no me llegó todavía, pero creo que la clave está acá, en una teología que pueda relacionarse con la vida. ¿Qué eso es teología? Pensar desde una realidad y después actuar, opción por los pobres. Pero no estamos haciendo ni una ni otra. Seguimos pensando las categorías teológicas de los europeos, y lo que hemos estudiado acá, seguimos estudiando esos mismos libros. Seguimos repitiendo, no leí el libro de Diego, estoy ansioso por tenerlo, pero creo que en la iglesia seguimos repitiendo conceptos teológicos que ya no sirven, no le dicen nada a nadie, ni a nosotros. En realidad estoy criticando, no hacemos una ciencia desde la realidad, estamos repitiendo conceptos viejos, no hacemos opciones, porque no tenemos de dónde basarnos, y este momento profético, esta liberación, se queda en esto. Me parece que estamos muy quedados como iglesia, ¿no? Como cristianos, demasiado quietos. Los curas primero, yo soy cura. Gracias, Mariano. Jorge, te escuchamos. Hola, buenas noches. Una reflexión nada más que supone para nosotros un desafío. La Iglesia no se hizo colonial con la colonización. La Iglesia ya era colonial, tenía esa concepción y esa estructura que permitió justificar el proceso colonizador de América, o por lo menos el proceso colonizador que impulsó tanto España como Portugal en América y otros países, ¿no es cierto? Pero yo creo que justamente el problema de la liberación debe ser también un tema de liberación de la propia estructura de la Iglesia. Debemos liberarnos de esa condición colonial que sobrevive, subsiste todavía en la estructura presente de la Iglesia, ya sea en su jerarquía, en su condición, en su liturgia, en sus modos de reproducir también ese sistema colonial también en la religiosidad de los pueblos, manipulando la espiritualidad de la gente humilde, de los sencillos, manipulando la lógica moralista del hombre sobre la mujer, ¿no es cierto? Mientras sigamos perseverando y persistiendo en este modelo eclesial, la liberación no nos va a alcanzar para poder transformar la sociedad si no transformamos también hacia adentro la Iglesia, ¿no? Creo que estamos dando pasos muy importantes en esta búsqueda sinodal de la Iglesia,
de diálogo, de discusión, de reflexión, de participación. Ya se viene hablando en la Iglesia de América Latina ya hace muchos años sobre la comunión y la participación. Pero una cosa es lo que se dice, se documenta, y los papas reproducen o repiten, y otra cosa es lo que la Iglesia lleva a la práctica. Eso solo. Gracias, Roger. Gracias, Jorge. Bueno, Paula, te escuchamos. Hola a todos y a todas. Bueno, primero quería agradecer la invitación, que es la primera reunión que participo. Soy compañera de Pablo y de Diego, y bueno, me dijeron que iba a estar Marcelo y que iban a hablar de este tema, y me pareció muy interesante, así que les agradezco la invitación y la apertura. Y quizá para sumar a esto que decía Marcelo, que me parece muy, muy importante, que es un momento de hacer nuevas todas las cosas. Que para mí este impulso trae lo decolonial, ¿no? Y esta necesidad de inventar también. No solo seguir leyendo la realidad en clave de resistencias, sino también leer la realidad en clave de reexistencias, de cómo en estos proyectos que fueron históricamente condenados, olvidados, ¿no? En las comunidades afros de nuestro continente, en las comunidades indígenas, en las comunidades de resistencia de las disidencias sexuales, de los feminismos, no solo hay una resistencia a los proyectos de muerte, sino hay unas propuestas concretas para volver a traer al centro el tema de cómo hacer una civilización de la pobreza, que me parece un tema central de la tradición teológica de la liberación, y entendiendo una civilización de la pobreza como los modos concretos que frente al ecocidio en el que estamos ofrecen estos proyectos para que la vida persevere, para que la vida se mantenga. ¿No? Y cómo leer eso en clave de pueblos resucitados también, de que en la decolonialidad y en la conexión con esa memoria, con esa ancestralidad, ojo, ¿no? Porque hay claves quizá más importantes para hacer una lectura honesta de la realidad y de lo que puede pasar, que si vamos, como decían los compañeros, a los conceptos o al magisterio. El otro día Pablo, que también estuvo en un conversatorio sobre teologías queer, decía, incluso a veces vamos de una forma muy fundamental al propio texto bíblico, ¿no? Entonces, creo que hay mucho de esta resistencia que la colonialidad, que conectar con esto nos permite, y entender las civilizaciones de la pobreza en clave también de civilizaciones que fueron cruzadas por la violencia de opresiones múltiples, ¿no? De la raza, como decía antes Pablo, de Brasil, de la raza, del patriarcado, y cómo hacemos de eso un concepto más rico que nos permita pensar en un proyecto de salvación de todo lo que necesita ser salvado, de toda la vida que necesita ser reintegrada a su dignidad, incluso un proyecto de salvación que ya no es solo humano, sino un proyecto de salvación que tiene que ser de todos los vivientes. Gracias, Paula. Eu creio que estamos tocando as questões mais centrais. De hecho, é verdade que a Igreja, casi se puede decir, sempre foi colonial. Roger dizia isso, e claro, quando vemos as igrejas do Novo Testamento, já temos uma idealização destas pequenas comunidades. Pero en la segunda o tercera generación, el cristianismo ya entra en el diálogo con otras culturas, con otras realidades, y como era venindo de situações de pobreza, como Paula estava dizendo, em grego paroike, hasta hoje se utiliza a palavra paróquia, eram os que não eram cidadãos, que eram migrantes ou residentes
pero sin derecho a la ciudadanía. Y eso era la condición de la mayoría de los cristianos, cristianas, de muchas comunidades en el final del siglo I, comienzo del siglo II, hasta algún tiempo, no se sabe muy bien. Entonces, la pobreza, esta pobreza política de paroiqué, de aquellos que eram sempre, como disse a carta de Pedro, migrantes, peregrinos, pero não peregrinos porque han querido hacer uma peregrinação, sino porque a condição humana era esta. Era um sem teto. Lo que o Papa Francisco hoje disse, os 3 T, teto, terra e trabalho, eles eram carentes em isso. Quando o cristianismo se cambiou de classe, isso foi feito no século III, não somente com Constantino, já antes, já no século III. E, claro, século IV é a oficialização disso. Então, se criou o que em teologia ou sociologia religiosa se chama cristiandade. E esse é o regime de uma igreja claramente colonial. Então, tuvimos todo o que se passou em la conversión de los bárbaros. Es la palabra que los romanos usaban para los pueblos que no eran del imperio, eran bárbaros, porque no eran del imperio. Entonces, este colonialismo cultural hizo parte de la evangelización. Pero, de una cierta forma, aún los teólogos como Agostinho en el Ocidente, Basílio de Cesarea en el Oriente, y tantos otros, fueron capaces de lo que hoy se llama, no sé si la palabra es justa, inculturación, ¿no? Talvez fuera mejor interculturalidad. Pero fueron capaces de traducir el mensaje evangélica, para resumir un poco más, en términos y en cultura, por ejemplo, greco-romana, o inglesa, o galicana, ou outras. Pero esta capacidade del diálogo intercultural, que de alguma forma ha habido en el siglo III y IV, no hubo en el siglo XVI en América Latina. No ocurrió cuando los europeos han llegado acá trayendo la cruz y la espada, los cañones. Ellos sentiram-se como trazendo a civilização para pueblos selvagens, que não tinham cultura, que não tinham nada. Se alguns, como Anchieta ou outros, han tentado traduzir a Bíblia em Guarani, ou em Maia, ou em Azteca, em México, mexica, náhuatl, pero foram pouquíssimos e com o intento de converter, claramente, mais nada. Então, neste aspecto, esta estrutura de uma igreja de cristianidade é essencialmente colonialista. Não é possível decolonialidade em um contexto de cristianidade. Não, ou se cambia isso, Roger tem razão,
ou se cambia a estrutura clerical, por exemplo, ou não há verdadeira decolonialidade. Não é como. Não é possível. E nesse aspecto, a mesma sinodalidade do Papa não tem futuro. Tuvimos uma primeira Assembleia Latino-Americana, vocês sabem, não? Da Igreja em América Latina, em México, que foi também virtual, com gente de toda a América Latina, em novembro passado. E foi muito buena. A gente que participou, os laicos e laicas, quedaram muito felizes, porque podiam dialogar com bispos, com curas de toda a América Latina. Muito interessante. Durante o dia, à la noche, os obispos se poniam mitras, paramentos muito suntuosos, e haciam missas romanas todos os dias, todas as noites. E os laicos assistiam absolutamente passivos. Então, todo aquilo que durante o dia era discutido em termos de colonialidade, em termos de sinodalidade, valia mientras a sinodalidade respeite a hierarquia. Pero sinodalidade e hierarquia são dois conceitos como rueda e quadrado, círculo e quadrado. Não é possível pensar em um quadrado redondo, circular, ou em um círculo quadrado. Quer dizer, tens que escorrer. Uma coisa é a ministerialidade. Isso sim, é possível ser ministro, ter o ministério em uma igreja sinodal, claro. Pero quando pensas que o ministério tem que ser hierarquia e confundes os dois conceitos, como a cristianidade ha hecho, então não é possível haver sinodalidade em uma igreja predominantemente hierárquica. E neste aspecto é necessário um câmbio da estrutura eclesiástica total. Não pode ser uma reforma por acaso, não pode ser um ponto da casa. É toda a casa que deve ser cambiada. Vamos seguir? Dale, Marcelo. Perfecto. Levantó la mano Enrique. Enrique, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, realmente qué placer y qué lujo para la comunidad ñahui esta noche escucharlo a Marcelo y además descubrir a gente que no conocía como Paula. Realmente un gustazo y reencontrar a los viejos amigos. Unas cositas muy breves, ¿no? Sin ir en contra de ninguna manera de lo que se dice, pero sí alguna reflexión de sociólogo en esto. Toda institución, sea un club de barrio, sea el Estado Nacional o sea la Iglesia, siempre nace con el fin de brindar algún servicio a los miembros de la institución o a terceros. El club nace con la idea de decir, bueno, vamos a dar un lugar para que los chicos practiquen deportes, para que la gente pueda encontrarse, pero a poco de andar, toda institución tiende a considerarse un fin en sí misma. A poco de andar, el club de barrio va a decir vamos a jugar contra los del club del mismo barrio pero que viven en la vereda de enfrente y vamos a dar la vida por los colores de nuestro club, ¿no? Y a poco de andar, los dirigentes de ese club van a pensar que ellos son el club y que por lo tanto ellos son un fin en sí mismo. Es decir, lo que le pasa a la Iglesia Católica es algo que le pasa a toda institución, con la gravedad de que por aquello de corruptio optima pessimi se nota mucho más en el caso de la Iglesia que del club de barrio. Esto lo digo no para ir en contra de ninguna manera de lo que se dice, sino para decir, bueno,
el costado humano de la institución lleva a esto. Y al mismo tiempo esa institución, que efectivamente coincido que a partir del siglo III la cosa se complica, creo que no solamente, como bien decía Marcelo, no es solamente el tema de Constantino, me parece que la introducción del estoicismo, por ejemplo, es algo nefasto, que hasta el día de hoy lo seguimos padeciendo con conceptos tales como la naturaleza, ¿no? Cuando Paula hablaba, bueno, es contrario a la naturaleza que haya un matrimonio, dos personas del mismo sexo, es contrario al orden, eso es estoicismo puro, no tiene ninguna relación con el Evangelio ni con la Biblia, el platonismo que se mete en la iglesia, todo esto, pero a pesar de eso, desde los primeros tiempos que seguimos teniendo y viendo frutos de santidad, como los podemos ver en esa iglesia colonial que llega a América colonizando, porque estaba colonizada, pero desde Montesinos, desde Bartolomé de las Casas, que podemos criticarles mil cosas, pero que realmente se jugaron del lado de los buenos, diríamos así, hasta los mártires jesuitas que ayer fueron asesinados en México. Vamos viendo también frutos de santidad. Es decir, esto es una tensión permanente que encontramos y donde, como pasa en el club de barrio, es a los socios del club a los que nos toca ir diciendo, señores dirigentes, cuidado que acá tienen que hacer algo porque nosotros queremos seguir teniendo nuestro club y el club no es solamente de ustedes. Entonces, en este sentido me parece que la labor que hace la comunidad ñahui como comunidad, pero muchos y muchas de los que conozco que están hoy aquí y realmente dando... No quisiera hablar de batalla, ¿no? Haciendo un esfuerzo lindísimo, muchas veces alegre a pesar de los pesares, justamente para ir señalando que esta iglesia tiene esa contradicción que tan bien señalaba Marcelo. Es sinodal no solamente porque el Papa ahora haya convocado al sínodo, sino porque venimos caminando desde hace 2000 años y es al mismo tiempo jerárquica. Y no hay ahí una síntesis posible. Hay esto que pasa, ¿no? Pero bueno, quiero decir, de ninguna manera esto va en contra de todo lo que se denuncia y que tenemos que denunciarlo y que tenemos que denunciarlo vigorosamente, porque de lo contrario, los dirigentes del club van a seguir pensando que ellos son el club y el club va a dejar de tener sentido, ¿no? Pero bueno, esto solo. Ah, y una cosita más sobre algo que había señalado Diego, que me hacía acordar cuando hablaba del tema de la teología, una anécdota. Mi querido maestro en sociología, Juan Carlos Agulla, que fue un poco el padre de la sociología jurídica en Argentina, en los años 50, él era discípulo de Ortega en España, de Ortega y Gasset, y entonces Ortega le dice, mire, si usted quiere saber de verdad sociología, ahora tiene dos vías. O se va a estudiar sociometría a Estados Unidos o estudia sociología en serio, es decir, estudia filosofía y para eso le conviene irse a Alemania. Y lo manda a Heidelberg, a Freiburg, donde estudia con Heidegger, con Gadamer, y una vuelta le dice a Gadamer, mire, la discusión que usted tiene con Heidegger por esta cuestión de la hermenéutica, entiendo, pero hay algo que se me escapa. Y Gadamer le dice es que en el fondo estamos discutiendo de teología. Si usted quiere saber filosofía de verdad, tiene que saber teología. Y como nuestro maestro Agulla era agnóstico, pero weberiano, entonces se fue a Colonia a estudiar teología con Romano Guardini, con todo esto, y él dijo, claro, pero acá estoy estudiando teología cristiana nada más. Y se fue un año a la India a estudiar justamente tanto hinduismo como budismo. Y siempre nos decía que quizás uno de los mayores problemas de las ciencias sociales en América Latina es la ignorancia que nuestros científicos sociales tienen de la teología. Porque lo que mueve a los pueblos en última instancia siempre es una cuestión teológica, ¿no? Entonces, por eso también me hacía acordar lo que Diego señalaba con la importancia efectivamente de pensar una teología, pero para acá. No tiene ningún sentido sino seguir pensando en la teología étnica blanca cuando tenemos la riqueza que tenemos en nuestra teología andina, nuestra teología tupí-guaraní, en nuestra teología nahuatl, en distintas teologías. Entonces, en este sentido, creo que es imperioso para descolonizar la teología, mejor dicho, es imperioso descolonizar la teología como una de las tantas vías para descolonizar la filosofía, para descolonizar las ciencias sociales, para en última instancia poder empezar a ser lo que
tenemos que estar siendo y dejar de ser lo que nunca fuimos, para citar otra vez a Quijano, ¿no? Muchas gracias, esto es Felipe. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Bueno, yo también quería hacer algunos aportes ahí, Marcelo, si me permiten. Bueno, ahí siguiendo también la dinámica de Enrique, digamos, esto del club de barrio, el club de deporte, sobre todo de fútbol, cómo la colonialidad marca, digamos, la cancha, decimos acá, ¿no? Es decir, cómo marca territorios, ¿no? Y digo esto porque, como bien nos plantea Enrique y muchos de los que ya hablaron, hay procesos de pensar la decolonialidad, pero parece siempre que, por lo menos lo vemos, y si es que hay algún rincón donde se pueda colar la decolonialidad en los procesos de pensar la teología, en grandes, pensar la teología en los institutos y demás, por ahí este pensar teológico decolonial parece de periferia, ¿no? Ya sea la teología feminista, siempre es una teología pensada desde las líneas hacia afuera, no fuera del territorio de lo que ya se planteó la colonialidad, de los procesos de teologías coloniales. Y ¿cómo hacemos también con eso, ¿no? ¿Cómo hablar desde este querer decir teología decolonial cuando la cancha ya está marcada, ¿no? El terreno ya está marcado? Entonces dice, bueno, acá los espacios de hablar de eso son los espacios periféricos y nunca van a ser los espacios centrales para poder pensar, digo yo, seriamente, esto de teología decolonial. Gracias, Cláudio. ¿Alguien más? El tercero. Entonces yo hablo. Entonces, doy la respuesta y si alguien después aún puede hablar. Porque não se trata de dar resposta, não? Se trata de dialogar, quer dizer, lo que tu palavra disse a mim, como eu reaciono a isso, não? E assim vamos nos completando. Por exemplo, claro que estou de acordo com todo o que Enrique dijo, pero há algumas precisões. Por exemplo, aí, como ele disse, tem que conviver uma coisa com outra, não sempre. Pero há coisas que são convivíveis, não sei se essa palavra existe, e outras que não são possíveis de conviver. Então, digamos, por exemplo, foi muito importante lutar contra a Igreja de la Inquisição, por exemplo, de las Cruzadas. Dom Helder Câmara nos contava que o que mais lhe tocou quando foi ao Concílio Vaticano II foi ver no Museu do Vaticano as armas, as corazas, os escudos de los papas guerreiros. Então, por exemplo, Júlio II, que era um general de batalha, de combate, e isso, graças a Deus, foi passado, de hecho, não? A Inquisição, as cruzadas, o patrimônio de São Pedro, com todo o território de que o Papa era rei. Para dar um exemplo, então, neste aspecto, há coisas que se pode valorar, aunque, digamos, tem que se conviver, e outras que, de hecho, são importantes cambiar. E a teologia decolonial tem como se fossem dois pressupostos, ou dois, vamos dizer, motivações. Uma motivação é possibilitar
que uma pessoa de cultura negra ou indígena pueda ser tão cristiana como um europeu. Eu era monge beneditino jovem e me acuerdo que perguntaram a um jovem por que ele não havia quedado em uma congregação religiosa determinada, que ele teve o intento de ser religioso. E ele disse, eu não pude quedar-me ali como religioso de aquela congregação, porque não subo ser suficientemente francês. Então, se tu pides a um indígena para se travestir de francês ou de italiano, ou minhas irmãs todas han estudado em convento, em colégio de irmãs, que era uma congregação francesa, e elas aprendiam o hino de França no colégio. Elas se tratavam uma outra, bonjour, bonsoir, era normal. Então, esta colonialidade cultural não é uma coisa qualquer, é uma opressão, é uma injustiça, é um racismo. Então, é direito de los indígenas, de los negros, de los asiáticos ser cristianos em sua realidade cultural. Então, isso é um princípio fundamental do Evangelho de Pablo. Eu me hizo judío com os judíos, grego com os gregos. Esse é um princípio, uma questão de justiça. E este princípio, de certa forma, hace um outro. E o outro é o que o Papa Juan XXIII chamava aggiornamento, quer dizer, a ser a Igreja capaz de falar a pluralidade do mundo atual. A interculturalidade como pluralismo, como pluralidade. Ou seja, desoccidentalizar o catolicismo, desanglicizar a Igreja Anglicana, desalemanizar a Igreja Luterana e assim adelante. Essa é uma tarefa nossa. Dom Helder Câmara, em 81, escreveu uma carta a seu amigo Jerônimo Podestá, que era um obispo casado em Argentina. E ele dizia a Jerônimo Podestá, eu tenho um sonho. O sonho seria quando dejo de ser arcebispo de Recife, daqui a 4 anos, a 3 anos, eu vou trabalhar por el Concílio Jerusalém II. E que era este concílio que Helder queria? Não era um concílio de Jerusalém II, porque deveria ser feito em Jerusalém. Não, não. Era retomar o concílio de los apóstoles e los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, que foi capaz de dialogar a cultura grega e a cultura semita. Então, essa hora seria fazer com que pudesse dialogar as diversas culturas atuais do mundo. E isso, a teologia decolonial tem como uma obrigação, um dever. Vamos dizer, por exemplo, todos nós outros acá fomos formados em que a Eucaristia é
la memoria, o vamos a decir, la representación, representa, torna, hace de nuevo presente el sacrificio de la cruz. Y la visión de la pasión de Jesús y de la celebración de la misa es una teología sacrificial. Isto respondió a una generación o a muchas generaciones de la Iglesia y fue un alimento de la fe que yo no tengo derecho de disminuir, de desvalorar. Pero pregunto se para hoy esta teología sirve. ¿Para quê? Para dar uma ideia de um Deus que, para salvar o mundo, isso necessário que se mate seu filho? Claro, estou caricaturando, estou fazendo uma simplificação, mas para que entendam, não? Então, é a única leitura do Novo Testamento, é esta sacrificial. A única forma de compreender a celebração da cena de Jesus é seguir com a festa de Corpus Christi, hecha em 1264, para responder aos problemas do século XIII, ou temos que ter coragem de dizer, vamos cambiar? Pero é um ponto fundamental, e não somente do pensamento, sino de la sensibilidade, de la cultura, de la piel de los padres, de los curas e de toda a gente. Então, é muito sério, é muito delicado, não é uma coisa qualquer, pero é essa a tarefa da teologia de la liberação decolonial. Ser capaz de trabalhar com isso, levantar estes retos e ir adelante en el diálogo, não em uma imposição, não em uma falta de respeito à sensibilidade das pessoas, não, por nada, sino em um diálogo construtivo de uma educação que critica, que desconstrui e construi. Essa é uma tarefa quase como eu diria ascética. Entende o que estou dizendo com ascese, não? É sofrimento. Eu sofro. Não é somente uma coisa buena, alegre. Não. Tem um quê de martírio, de testemunho, pero é fundamental hacerlo. E neste aspecto, por exemplo, a teologia da cristianidade sobre uma igreja que é internacional. E toda a teologia decolonial centrada em la eclesiologia da igreja local. Então, se eu escuto meus companheiros, meus amigos de teologia da liberação, que são todos muito favoráveis, muito amigos, muito fieles ao Papa Francisco. E é interessante porque um amigo meu me dizia, antes de Papa Francisco, os papistas eram os reacionários conservadores, romanocêntricos, que queriam uma igreja. E os teses da teologia da liberação eram críticos a Roma, ao Papa, à Cúria, tudo isso. Não? Agora, se isso é o contrário. Os que criticam o Papa são os conservadores, os reacionários, e os papistas são os da liberação. E eu lhe dizia, não, eu não sou papista. Uma coisa é que eu reconozco o Papa como um líder mundial, como uma voz profética em um mundo onde não há um mundo de Putin, um mundo de
de empresários que se hacen presidentes de la República. Não há políticos como havia, de alguma forma, há 50 anos. Então, o Papa Francisco representa uma espécie de humanista. Isso é muito bueno. Pero, mientras Papa, quer dizer, jefe da Igreja Católica, é necessário criticar esta estrutura, ser capaz de compreender que ele tem uma função importantíssima e que temos que apoiá-lo nisso, porque a história se dá concretamente e não na teoria. Pero nós não somos favoráveis a uma cristianidade concentrada em Roma e enferma uma igreja em que a pessoa mais aberta é o Papa. Alguma coisa errada, não está correto. Compreendem o que estou dizendo? Há alguma coisa não correta. Porque não é tarefa do Papa ser o profeta que leva a igreja adelante. Isso seria as bases, isso seria as igrejas locais, mientras que são o contrário. Os obispos brasileiros, quase todos, são muito mais conservadores que o Papa Francisco. Os obispos argentinos, uruguaios, colombianos, peruanos, são todos conservadores, ou a grande maioria, ou mais conservadores que o Papa. Então, assim, há alguma coisa que não bate, tem alguma coisa a ser cambiado. Gente, penso que se a teologia decolonial tem como tarefa provocar, eu cumpri bem esta tarefa. Isso provocações, não? Não respondi perguntas todas, não hicimos sínteses das coisas, pero queda em ustedes estas perguntas, estas interrogantes que merecem aprofundamento, aprofundizar pouco a pouco com a vida. Estamos juntos, graças por este encontro. Gracias, amor. E seguimos juntos, contem comigo, não? Muchas gracias. Por haber. Muchísimas gracias, profundamente agradecida por esta apertura de mente. Gracias. Muy agradecido. Muchas gracias por el compartir de cada uno. Bueno, gracias, Marcelo. Sabes que nosotros al finalizar, porque le llamamos un ciclo llamado De Vino una Charla, De Vino una Charla, y lo hacíamos los días viernes en la pandemia. Después de la pandemia, claro, no pudimos juntarnos los viernes y comenzamos a juntarnos los miércoles. Quando acabar a pandemia, vamos fazer encontro presencial. Sí, desde ya invitadísimo porque lo estamos practicando, Marcelo. Sí, vamos para Montevideo todos. ¿Seguro? Ya estoy. Eso iba a decir. Marcelo me dijo hoy que está pensando venir, así que solo cruzar el charco a Buenos Aires, vamos juntos. Vamos, sí, vamos. Perfecto, ya. Porque en septiembre fue a Italia. El problema es que Montevideo está muy caro. Montevideo está muy caro en general. Vamos a buscar sponsors. Donde ustedes lo hagan, yo iré con Paulo. Perfecto, perfecto. Bueno, comunidad, nosotros siempre cerramos los encuentros con una copa de vino, pero en este caso... En el camino, sigamos juntos adelante. Gracias, Marcelo. Un brindis por Marcelo, un brindis por cada uno de ustedes. Gracias por haber estado, gracias por haber compartido, gracias por poder haber charlado, alimentar el alma, alimentar la amistad, alimentar el cuerpo también. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a cada uno de ustedes que estuvieron. Hasta pronto, hasta luego. Bien, cuídense. Gracias. Después te voy a recomendar, Claudio, te voy a recomendar a otro que está aquí presente, a Pablito, que está trabajando sobre la teología queer. Tiene mucho para ayudarnos también. Qué bueno.
Qué bueno. Buenísimo, Pablo, Adiós. sí. Ahí te podemos Un abrazo a conectar todos. con algunos teólogos. Un abrazo, Marcelo, Buenas muchas noches. gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo, gracias a todos por estar. Chaucito.